Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Nor are you to be called teachers, for you have one teacher, the Christ. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos! Pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos, insensatos! Que é mais importante? O ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Seus cegos, que é mais importante? A oferta? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos! Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego! Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade.
Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes! Raça de víboras! Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém! Jerusalém! É você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Mas eu tenho outro testemunho em meu nome, que é bem maior que o testemunho de João. O que eu faço são as obras que meu Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim. Elas testemunham mostrando que quem me enviou foi meu Pai. E o Pai que me enviou também deu testemunho a meu favor. Nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua face. Assim a palavra dele não permanece em vós. Não acreditam naquele que ele enviou. Estudam as Escrituras, pensando que vão achar nelas a vida eterna. No entanto, elas dão testemunho de mim. Mas não querem vir a mim para ter a vida eterna. Eu não aceito elogio dos homens, pois eu já os conheço muito bem. E eu sei que o amor de Deus não está dentro de vós. Uns dos outros.
Eu queria que você fizesse investimentos de 10 mil, de 5 mil, de 2 mil, de R$1.000. Queria convidar agora, convocar os empresários, comerciantes, fazendeiros, para investir em 10 mil, 5 mil, 2 mil, isso diretamente na conta da Igreja Mundial do Poder de Deus, não é conta do apóstolo, do bispo, da bispa, não. E os demais que vêm investir a oferta do carnezinho, que é R$70 mês, que é simbólico, é 7% de um salário mínimo. Mas tem gente que pode investir isso, tá? Ah, mas eu estou investindo meu dízimo. Não, você não está investindo o seu dízimo, você tá devolvendo o dízimo. Até parece que se eu dou a alguém o que já é dela, eu estou investindo na vida dela. Claro que não. O dízimo é de Deus, o dízimo é da obra. O dízimo pertence a Deus. Se você mexer nele, você vai fazer como o Adão e Eva fizeram quando comeram aquele fruto da árvore que não podiam mexer. E aí foram expulsos do jardim, dos privilégios. O sujeito que toca no dízimo, que rouba a Deus no dízimo, ele vai perder os seus privilégios, porque Deus cerca o homem de privilégios. A verdade é essa. Ele vai começar a andar doente, vai dar tudo errado na vida dele, as portas vão se fechar. Então você tem que devolver o dízimo a Deus. Devolver. Você quer investir, é oferta. Investimento é oferta. Você não está investindo dízimo, não. Você não está fazendo vantagem nenhuma devolver dízimo, não é de Deus. Isso aí é de Deus. Você está pensando que bate no peito, eu dei tanto de dízimo. Você deu nada. Você devolveu o que é de Deus. Você quer dar, você tem que dar dos seus 90. 10% é da obra, é de Deus. E ele poderia pedir 90, mas ele pediu 10. Pediu não, né? Ele exigiu. Isso é exigência, não é pedir também não. Né? Ele pega pesado. Tanto é que com maldição não é amaldiçoado. Tá? Ele não está pedindo não. Ninguém vai amaldiçoar alguém por um pedido, né? É uma ordem. É ordem. Isso é regra. Isso é ordem. Isso é lei. Devolver o dízimo porque é de Deus. 10% de tudo que você ganha é de Deus. Isso aí não é seu não. Você nem chega perto para gastar, para mexer. Isso é de Deus. E dos 90, se você dá alguma coisa, aí você está dando, aí você está investindo. Aí você está investindo. Então esse mês, principalmente, até o último dia desse mês, estou chamando empresários, comerciantes, lojistas, que façam investimento de 10 mil, de 5, de 2, de 1.000, de 500, de 300, 200, de 100. E todo o povo, né, a massa, vem investir a do carnezinho aqui. Isso aí é investimento, isso aí é uma oferta que você está dando. Tá? E devolver o dízimo fielmente, tá bom? Aí quando foi à noite, eu passei lá na porta do banco e encostei a toalhinha lá na fechadura do banco. Não tinha ninguém. Já era uma... Passou na fechadura? Passei na fechadura, encostei a toalhinha lá. Falei, senhor, essa dívida vai sumir. Aí pegou, mandou sumir a dívida? Mandei, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mandei sumir a dívida. Aí eu peguei, aí passou uma semana, eu fui lá no banco, né? Aí cheguei lá para consultar o gerente falou, você não deve nada. Tá aqui, ó. Tá aí, ó. Quem pagou? Jesus. Jesus paga a dívida, paga ou não paga? Falou. Bem forte para Jesus, igreja. Só Deus pode fazer isso. Esse já é o quê? Já perdi a conta, né? Já perdi a conta de quantas dívidas Jesus já pagou aqui, né? Pagou. Não deve mais não? Aqui, ó, não devo um centavo agora. Um centavo pra ninguém. Você devia 18 mil. 18 mil reais, tá aqui. Aí você foi de noite, passou a toalhinha. Passei a toalhinha na fechadura. Não tinha ninguém na rua, ninguém. Era mais ou menos umas 9 horas. Aí você passou na... Passei a toalhinha na fechadura, não tinha ninguém à noite. Pedindo pra Deus anular a dívida. Anular a dívida. Aí Deus, fui lá, falei com o gerente, ele falou assim, você não deu um centavo. Não é mais nada? Eu sumiu a dívida. Nem R$1? Nem R$1. Quem pagou? Jesus Cristo. Ele paga a dívida? Paga tudo, paga. Digo obrigado. Obrigado, Jesus. É maravilhoso esse Deus, bem forte, igreja. Eu peguei a minha aqui, que eu quero dar uma passada na muito sólido, muito dinheiro. Vou lá passar no Bradesco. A fechadura. A dividinha lá. Vou te contar. Vou te contar, daqui a pouquinho. A gente ri, mas deixa eu falar uma coisa séria com você. Mas que absurdo que faz alguns pastores de igreja. Aí é chamar a população de idiota.
Aí é chato. Eu sei lá. Eu acho que fazer milagre, curar uma doença, vá lá. Tudo vá, tudo está tudo bem. É questão de fé. Agora, pastor, deixa eu ir na televisão. Pastor, vem cá, vem cá. Não sei nem que pastor que é, não sei o nome dele, também não sei o nome da igreja dele, também quero saber. Agora, pastor, tenha paciência, né? Aí é apelação. Achar que alguém, que Deus vai preocupar com dinheiro, que Deus vai passar uma toalhinha benta ali e vai pagar. Quem é que é o idiota que vai acreditar numa mentira? O senhor pastor, o senhor é mentiroso. Pastor, o senhor não deveria, eu duvido que o senhor conheça a Bíblia. Eu duvido que o senhor conheça a palavra de Deus. Sabe, isso é enganação, pastor. O senhor está fazendo é estelionato. Estelionato, o senhor devia estar na cadeia. Isso é roubar, isso é enganar. Não adianta achar ruim comigo, não. Até meu auditório viu o absurdo que é uma coisa dessa aí. É enganar os menos avisados, coitadinhos. É tomar dinheiro de pobre, de coitado, de ignorante. O senhor devia estar na cadeia. Olha, pastor, olha, eu só espero que o senhor não me processe. Porque se o senhor me processar, eu vou aonde o senhor estiver para conversar de perto. Eu vou pedir pro povo, olha, povo, vocês querem acreditar em milagre? Claro que milagre existe, claro. Mas por favor, até para milagre, tem paciência. Agora tá tudo quanto é pastor do mundo fazendo milagre. Meu Deus, Jesus Cristo só teve um, pô. Só teve um Jesus, pô. Não é qualquer um pode fazer milagre, não. O nego monta a igrejinha e sai fazendo milagre por aí e pega um tonto desse daí, com aquele é tudo combinado. O pastor com o cara estão combinado. Ou o senhor acha que aqui todo mundo é tonto? É isso. Que absurdo, rapaz. Se você é cristão ou pelo menos se diz seguidor de Cristo, então você está no canal certo, pois aqui nós seguimos os ensinamentos direto do Messias, independente de religião ou dogmas passados pelas religiões criadas pelo homem. Agora, se você defende mais esses dogmas religiosos do que mesmo a própria palavra de Cristo, então aconselho você a parar imediatamente e rever totalmente os seus conceitos. Quando eu mostro pontos falhos dentro das religiões, as pessoas muitas vezes me criticam, sem perceber que apenas defendo a verdadeira e pura mensagem passada por Cristo, sem o fermento usado pelos religiosos, sem o fermento dos fariseus, o qual eu tenho certeza que contaminaram toda esta mensagem. E ao longo dos meus vídeos, em cada um deles, eu vou mostrando e provando essa contaminação. Meu nome é Thiago Lima. E se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se, pois com apenas um vídeo você pode não conseguir entender completamente a mensagem que eu quero passar. Igreja. O que o sistema religioso que temos hoje nos ensina por igreja? Sem raciocinar rapidamente, o que vem na sua cabeça quando eu pergunto o que é igreja? 97% das pessoas, eu garanto para vocês que irá pensar nesta construção, um templo ou até mesmo um prédio. Isso é exatamente normal, pois é isso que o sistema religioso nos ensina. Ainda mais quando atribuímos o nosso estado de locomoção, ir, vir, permanecer a este substantivo. Por exemplo, eu vou à igreja, ou eu estou na igreja, eu saí da igreja. Mas será que quando Cristo ou os apóstolos ensinavam como encontrar o Criador, eles falavam mesmo sobre um lugar, um local onde seria necessário um padre, um pastor, um rabi para estar ali como seu líder espiritual? Ou falavam de um lugar que recebesse dinheiro para que fosse sustentado, ou até mesmo um lugar estático onde as pessoas teriam que ir até lá para ouvir a palavra de Deus toda semana? Pois esse é o modelo de igreja que temos hoje. E garanto a você que ele vai totalmente contra os ensinamentos de Cristo e as pessoas não se importam com isso. Estão como os que dormem, sem perceber que estão sendo manipuladas ou enganadas. Não esqueça, não falo contra Cristo e sim contra doutrinas religiosas. Autoridade espiritual é que não participa de rebelião contra a autoridade espiritual. Participa de rebelião.
Tem confusão contra pastor, tô fora. Eu tô fora. O ato de você ter um pastor, um padre ou um mestre como uma autoridade espiritual vão totalmente contra as palavras de Cristo. No capítulo 23 do livro de Mateus, que diz assim: não chamem ninguém de mestre, não chamem ninguém de pai, não chamem ninguém de pastor, pois todos vocês são irmãos. Ou seja, não há autoridade espiritual ou hierarquia sobre homens, são todos iguais perante o Criador. E ele é o único pastor, o sumo sacerdote, mas o sistema religioso nos ensina o contrário. E muitos não percebem essa doutrina enganosa. Recomendo que você leia todo o capítulo de Mateus e também todo o Novo Testamento, lembrando que os fariseus, os mestres da lei, eram os religiosos e se colocavam como pais ou padres, pastores ou guias, mestres ou rabis. Eles se diziam uma autoridade espiritual. Um local que seja sustentado, um templo, a casa de Deus. Quem disse para você que esse templo, construído com cimento e tijolos, é a verdadeira obra de Deus? Eu já havia explicado sobre o engano da casa de Deus em um dos meus últimos vídeos. Então, caso não saiba, aconselho que assista, pois minhas palavras são verdadeiras e não tenho interesse nenhum em enganar você. Porém, um templo que seja sustentado pela raiz de todos os males, não sou estranho a você, um templo que depende totalmente do dinheiro, Deus dependendo do dinheiro, dependendo de algo que é criado pela mão dos homens. Pois, raciocine, se você tirar o dinheiro de qualquer instituição ou denominação religiosa, seja ela católica ou evangélica, eu garanto que em alguns dias ela fechará, assim como muitos por aí já fecharam. Você pode perceber. E isso vai totalmente contra o ensinamento do apóstolo quando diz que Deus, que criou os céus e a terra, não habita em templos feitos por mãos humanas e nem necessita de nada de nossas mãos. Ou seja, ele não necessita de dinheiro. Em vez do mandamento do ide e pregai, eles preferem o vinde e escutai, pois somente os pais, os mestres, os pastores, as autoridades espirituais é que falam o que querem. Eles mentem para você, sem que você perceba, dentro dos apriscos deles. E esse local estático, esta construção, ou a obra de Deus, como alguns chamam, sem mesmo entender qual a verdadeira obra do Criador, escondendo totalmente o significado do que é a igreja de verdade, além de denegrir o verdadeiro templo do Criador, o qual eu já mostrei em um outro vídeo, que é você, sou eu, somos nós, não feitos por mãos humanas, pois desse templo, desse tabernáculo, dessa igreja, o nosso Messias foi o sumo sacerdote de uma vez por todas. Perceba que em um único versículo, o apóstolo acaba com o ciclo levítico ritualístico religioso que existia em Israel, e consistia em sacrifícios de animais, templo, sacerdotes como homens e dízimos, e mostra que o Messias de uma vez por todas supriu todas essas necessidades. Por isso, a palavra igreja é derivada da palavra grega eclésia e originada da palavra hebraica, que seria orolial. Eclésia significa os chamados para fora, pois esses judeus, os que estavam ouvindo as palavras do Messias, os quais serviam à lei de Moisés, serviam ao templo de pedra, aos sacerdotes levitas e ao sangue dos animais sacrificados, foram chamados para fora dessas doutrinas religiosas diretamente pelo próprio Cristo. E tais doutrinas, assim como as que temos hoje, se diziam ser a obra de Deus. Requeriam dízimos, requeriam sangue e sacrifícios. Mas nosso Messias, em cima dela, criou uma igreja, não feita por mãos humanas, e os chamou para fora de uma vez por todas. A orolial, o termo hebraico mais perfeito de todos, escondido pelo sistema religioso, o corpo do Messias. Esse é o verdadeiro sentido para a palavra igreja. As pessoas, os que seguem os seus ensinamentos, o ensinamento do amor. Essa é a verdadeira igreja. Uma igreja que você não vai ou vem dela ou para ela, e que você é a igreja, e que você vive essa igreja, não somente no culto de sábado ou no culto do domingo, mas todos os dias da sua vida.
não para alcançar bênçãos físicas ou vitórias financeiras, mas com a certeza de que um dia você alcançará a recompensa espiritual, sem dogmas, sem fardo, sem peso, sem doutrina, sem dinheiro, com apenas um líder, o cabeça, que é Cristo. Eles mentiram para você, eles mais uma vez te enganaram. Fazem você pensar que se você não seguir mais aqueles cultos ou deixar de ajudar financeiramente aquela denominação, você está afastado da igreja. Criaram o termo desigrejado para aqueles que não frequentam mais este antro de enganação, fazendo com que você sinta medo, e as pessoas não percebem que um Deus cheio de bondade e amor não colocaria medo para que seus filhos o sigam, e nem para que eles fiquem obrigados a sustentar aquele templo e enriquecer o seu pastor, ou seu pai ou padre, ou seu mestre, como assim chamam. A verdadeira igreja que eles esconderam não tem paredes, e por mais que estejam longe uns dos outros, são um único corpo, pois elas congregam em um mesmo espírito, em um mesmo ensinamento, o ensinamento do amor. Essa é a verdadeira igreja. Descontamine a sua mente o mais rápido que puder. Oi, Bispo Anderson, paz, tudo bem o senhor? Tem quantos aluguéis devendo na tua igreja? Então, Bispo, agora vai para 5 aluguéis E esse por que mês. você fica falando isso pro povo, pros obreiros? Porque o que aconteceu é que o povo já estava saindo da igreja e o Mas por dono... que o povo tá saindo? Porque o dono cortou a luz da igreja, eu estou fazendo culto no escuro. E por que tu não paga a luz? Não, porque tá pago, Bispo. Ele cortou na casa dele, porque é a mesma luz, entendeu? Ué, mas não pode isso. Sim, E senhor. por que quando manda pagar os aluguéis você não paga? Porque quando mandou pagar eu não tinha dinheiro. Sim, Foi. mas esse mês passado teve 2 semanas para pagar os aluguéis. E por que você não pagou? Eu não paguei porque eu não tinha dinheiro. Eu cobri o valor da meta da Quanto Santa que é Ceia, o aluguel da igreja? 1.700, Bispo. E a tua igreja está fechando com quanto? Tá esse mês passado com 4 e pouco. Com quanto? 4 e pouco. 4 e alguma coisa. Mas quando você foi para aí era quanto? Quando eu cheguei estava 6.900. Então você caiu a igreja. Sim, senhor. Aí tu vai auxiliar por enquanto o Bispo Fabiano no sítio cercado, tá? Sim, senhor. Aí o pastor que tá lá, ele vai para ir pro teu lugar. Sim, senhor. Que ele disse que vai fazer a igreja voltar a ser o que era. Sim, senhor. Tá bom? Tá ok, Bispo. Deus te abençoe. E aprenda que quem manda não é o povo, quem manda é você. A igreja pode estar toda endividada, mas se o povo vê poder em você, o povo não pula fora. A igreja mundial tem dívida? Sim, senhor. Então por que a reunião do apóstolo está lotada? O povo não tem que saber negócio de dívida, não. O povo tem que cumprir o dízimo, a oferta deles, adorar, ouvir a palavra e meter o pé para casa. Sim, senhor. É que Os obreiros é a mesma coisa. o proprietário do Você salão... não tem que prestar conta de dívida para obreiro nem para membro, não. Quem manda é você. O proprietário do salão que comentou com o povo aqui, como é uma cidade pequena, acabou todo mundo sabendo, e ele cortou a luz. Está devendo, mas a gente vai pagar. Cadê o doente? Me dá um doente aqui. Já bota o doente para ser curado já. O que está aqui é o poder de Deus, acabou. Sim, senhor. Aí você vem auxiliar por enquanto o Bispo Fabiano, depois você vai para outra igreja. Sim, senhor. Amanhã já. Sim, senhor, Bispo. Deus abençoe. Paz. Missa porque você não vai para o inferno, porque se você não fosse para o inferno, você não daria o dízimo. Você não dá o dízimo porque você ainda não é salvo. Você não dá oferta porque ainda você não é salvo. Porque Deus toca e você sente a quantia. Quantos são candidatos a ser patrocinadores? Não são e nunca vão ser, porque recusaram a chamada de Deus. Aquilo que Deus fala é uma aliança que Ele faz com você. Aliança da prosperidade. O que Ele diz lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8. Roubará um homem a Deus? Será que Deus pode ser roubado? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos
e nas ofertas. O patrocinador é uma oferta levantada, programada para poder pagar as despesas da igreja. E quem sente o toque e não dá, vai dar conta a Deus. Quem estava dando e abandonou, vai dar conta a Deus. E eu lamento, mas você não vai entrar no reino dos céus. Roubarão-me a Deus, em que te roubam, diz-me oferta. 1 aos Coríntios 6,10. Ficarão de fora, não herdarão o reino de Deus, os roubadores. Está bem claro na palavra de Deus. É pessimista. Eu vou falar uma coisa que pode pôr na internet, no YouTube, no SabTube, no YouTube, no Capeta Tube, no FaceTime, no Facebook, o que você quiser. Se você não é dizimista, você vai pro inferno. Porque Jesus disse que os adúlteros, os idólatras, os afeminados e os ladrões não herdarão o reino de Deus. Heresia! Sai! Não vê! Desliga a TV! Anuncia para todo mundo heresia! Isso é uma vergonha. Dízimo. Sim, esse é o assunto deste vídeo. Me deparo com uma anomalia da natureza dizendo que quem não dá o dízimo vai para o inferno. E nós vamos acompanhar o que esta besta, em forma de ser humano, falou agora. Preste atenção nesse áudio, eu vou colocar aqui para vocês. Você é dizimista porque você não vai para o inferno. Porque se você não fosse para o inferno, você não daria o dízimo. Você não dá o dízimo porque você ainda não é salvo. Você não dá oferta porque ainda você não é salvo. Você não dá o dízimo é porque você ainda não é salvo. Você não dá oferta é porque você ainda não é salvo. Continuando. Deus toca e você sente a quantia. Onde são candidatos a ser patrocinadores não são e nunca vão ser, porque recusaram a chamada de Deus. Aquilo que Deus faz é uma aliança que Ele faz com você. Aliança da prosperidade. O que ele diz lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8. Roubará um homem a Deus? Será que Deus pode ser roubado? Todavia vós me roubais. E dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O patrocinador é uma oferta levantada, programada para poder pagar as despesas da igreja. E quem sente o toque e não dá, vai dar conta a Deus. Quem estava dando e abandonou, vai dar conta a Deus. E eu lamento, mas você não vai entrar no reino dos céus. Roubarão-me a Deus, em que te roubam, diz-me oferta. 1 aos Coríntios 6,10. Ficarão de fora, não herdarão o reino de Deus, os roubadores. Eu nasci pra ser palhaço. E eu acabo de descobrir isso. Miseriqueima. Quantos erros aí, hein, pessoal? Você consegue compreender, entender, assimilar e discernir? Muito simples. Uma técnica psicológica usada por este falso profeta para causar medo nas pessoas, dizendo: se você não dar o dízimo, você é condenado e vai queimar eternamente no inferno. O que a ICAR, conhecida aí como Igreja Católica Apostólica Romana, que de igreja não tem nada, que de católica também não tem nada, e de que apostólica muito menos ainda, apenas é romana, então romanista, fez durante toda a história, vendendo indulgências para as pessoas. Você tem que dar tanto para comprar sua cadeira no céu, e assim você será salvo. Tá à vontade, pode pecar, fazer qualquer coisa. Pagou a sua salvação, você é salvo. A mesma coisa os templos, denominações modernas, falsos profetas odiernos estão fazendo. Eles te pegam pelo medo. Ele citou alguns textos, Malaquias 3,10, fora do contexto. Citou 1 Coríntios 6,10, fora do contexto e colocando a sua própria exegese no texto, ou seja, ele fez uma exegese, ele infundiu no texto a própria interpretação. Então podemos chamar de exegege, porque é o que ele é um jegue. Aí eles estão voltando, então eu tenho que fazer Um jegue. no quarto do casal só. Hoje é simplesinho. De exegege. Pode vir. Tô rindo dele.
gente vai começar aqui. Primeiro, o que é dízimo? Segundo, para onde que os dízimos tinham que ir? Terceiro, se os dízimos valem para o dia de hoje. Rapidamente, resumidamente, de uma forma muito clara e sucinta. Dízimo. O que seria o dízimo, pessoal? É exatamente isso que você está lendo aí. Só na velha aliança. Dízimo era alimento. Isso está em Deuteronômio 14, 22 e 23. Certamente darás os dízimos de todo o fruto. Ou seja, o dízimo é a 10ª parte. Do que? De todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante teu Deus no lugar que escolher, verso 23, para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos. Comerás. Como é que se come dinheiro? Eu pergunto, como é que se come dinheiro, pessoal? Do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas. Ou seja, as crias, os terneirinhos das vacas, também era para ser dado como dízimo, a 10ª parte, e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer. Aqui o nome Senhor, como eu já falei no outro vídeo, não é esse, né? Aqui foi adulterado. Não existe isso aqui no original hebraico. Aqui é o nome do Criador, que é o tetragrama. Né? Teu Deus, todos os dias. Para aprender a temer todos os dias. Não é que o dízimo era todos os dias, temer todos os dias. O dízimo aqui era uma vez ao ano. E era alimento. Então, como você pode ver aqui, ó, claramente que dízimo não era dinheiro. E já existia dinheiro. Aqui, ó. Em Deuteronômio 14, 25 e 26, diz que, ó, na continuidade aqui do contexto, o verso 25 e 26, então vende-os e leva o dinheiro à tua mão e vai ao lugar que, o tetragrama aqui, né, Yahweh, teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja tua alma. Aqui era para ele comprar as coisas, estava falando. Qualquer coisa. Então já existia dinheiro e o dízimo era alimento. Logo, dízimo não é dinheiro. Estão roubando você. Aí, o herege lá do áudio, ele citou Malaquias 3:10. O que diz Malaquias 3:10? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisto dízimo. Yahweh dos exércitos, se eu não vos apresentar no céu, derramar sobre vós bênçãos sem medida. Agora, o que é a casa do tesouro? O que é isso aqui? Casa do tesouro, Malaquias 3:10. Nessa época aqui já existia, lá em Jerusalém, que é o que diz aqui, ó, a casa do tesouro é em Jerusalém. Está em 2º livro de Crônicas 6:6. Mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. A casa do tesouro era o templo que estava em Jerusalém. Isso também diz em Deuteronômio 14, 23, que era para ser deixado lá os dízimos, ou seja, os alimentos. Então, quando o texto aqui de Malaquias 3:10 fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja o quê? Mantimento. Isso aqui poderia ser traduzido como alimento, porque dízimo era alimento. Era para que houvesse mantimento no templo de Jerusalém. Somente no templo de Jerusalém. Então, o áudio que você ouviu antes ali está fora do contexto. Os hereges estão enganando você. Agora vamos entender para quem que é isso aqui, ó. Para quem que é para dar o dízimo? É para todo mundo? É aí no seu templo, na sua denominação que você vai? É para o seu pastorzinho? Vamos ler aqui o contexto, ó. No verso 4 de Malaquias 3 já começa dizendo: então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Criador, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Ou seja, desde lá de Gênesis,
quando eu citei lá em Deuteronômio, era alimento. Essa era a oferta que eu estava falando. Aí ele continua aqui no contexto, porque eu, né, Yahweh, aqui traduzido erroneamente como Senhor, não mudo, por isso vós, quem? Os filhos de Jacó não sois consumidos. Olha o contexto, os filhos de Jacó. Quem que são os filhos de Jacó? Israel. Aí ele fala, desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes, tornados para mim, e eu tornei para vós outros. Mas vós dizeis em que havemos tornar? Aqui ele começa, verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Olha aqui a frase dos falsos profetas e ladrões roubadores. Vós me roubais, e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aí, o que eles dizem? Tá vendo? Vocês me roubam, não dando dízimo nem oferta. Mas não é isso que o texto está dizendo. Preste atenção que eu vou te mostrar agora. Não é que você é ladrão se você não der o dízimo. Inclusive, esses falsos profetas que falam isso estão te acusando de roubo, né? São criminosos porque estão te acusando de você ser ladrão sem ter provas. Já nós temos provas porque a Escritura diz isso. Verso 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda. Então, quem está roubando o Criador? A nação toda. Que nação que está falando aqui? Os filhos de Jacó. Quem são os filhos de Jacó? Israel. O contexto todo está falando de Israel. Não está falando da sua cidade aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em algum outro lugar na Europa, etc. Não está falando de todo o templo ou denominação, está falando de Israel. Está falando da casa do tesouro, que era o templo que hoje já nem existe mais. Não existe mais. E outra coisa, quem está roubando aqui? A mim me roubais. Quem? A nação toda. Mas quem da nação? Quem eram os encarregados de ficarem com os dízimos? Essa parte aqui, ó. Roubará o homem a Deus. Todavia vós me roubais. Vós quem? E dizeis, ó, quem que está dizendo? Em que te roubamos? Nos dízimos e na oferta. Essa parte aqui. Quem que está roubando o Criador? O Criador é o dono do ouro e da prata. Então, quem que vai roubar ele? Se ele é o dono de todo o dinheiro, ele é o dono de toda a riqueza, ele é o dono do ouro e da prata. Quem que está roubando aqui então? Sou eu, que não dou o dízimo ou não dou a oferta em um templo religioso ou algum falso líder religioso? Não, porque ele é o dono disso já. Então não tem como eu roubar se eu não der, porque ele já é o dono. Tá entendendo? Então quem que está roubando? Eram os sacerdotes que ficavam no templo, que roubavam os dízimos, os alimentos e as ofertas, pegavam para eles, porque dízimo não é dinheiro. Os sacerdotes é que perguntaram, em que te roubamos? E ele diz, nos dízimos e nas ofertas. Tá entendendo? Quem que é o ladrão aqui? É quem pega o dízimo para si. Veja bem, o texto diz nos dízimos e nas ofertas. O texto não diz que eles roubavam não dando os dízimos, não dando as ofertas, mas estavam roubando justamente os dízimos já dados, ou seja, a 10ª parte dos alimentos já deixados no templo. O sacerdote roubava nos dízimos e não dava os dízimos, nas ofertas. E não é que não davam as ofertas, do contrário, teria que estar escrito diferente aqui. Roubará o homem o Criador,
Todavia vós me roubais e dizeis. O sacerdote diz, em que te roubamos? Os hipócritas, né? Aquela pergunta hipócrita, em que te roubamos? E o Criador responde, vocês roubam nos dízimos e nas ofertas, nos dízimos que deixam aqui e nas ofertas que deixam aqui. Vocês, líderes religiosos, vocês, pastores mercenários, vocês, ladrões disfarçados de crentes, roubam nos dízimos deixados pelo povo, nas ofertas deixadas pelo povo. Vocês roubam o povo e por isso toda a nação é considerada amaldiçoada. O dízimo, outro ponto agora que eu vou falar, era dado apenas para a tribo de Levi. Na antiga aliança, o povo de Israel foi dividido em 12 tribos. Todas as outras tribos tinham que dar o dízimo dos alimentos para a tribo de Levi, porque a tribo de Levi ficava peregrinando com o templo móvel. Então, para o sustento dos levitas, os dízimos, ou seja, os alimentos, 10% dos alimentos, sementes, cereais, etc., terneirinhos, né, cordeirinhos, eram dados para os levitas, para a sobrevivência dos mesmos. Por isso que dízimo é alimento. Eles ficavam peregrinando. Eles não precisavam de dinheiro, eles precisavam de alimento. Então, para quem é o dízimo? Que é alimento. Somente para os levitas. Você é levita hoje? Você é da tribo de Levi? Como se hoje já não existe mais? Não existe mais tribo de Levi. Nesse sentido aqui que a gente está falando. O templo já não existe mais. Quando o Messias foi crucificado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não ficou pedra sobre pedra. Acabou-se. Foi o sinal que o Criador deu para a expansão do reino, que era a pregação do Evangelho, do verdadeiro e genuíno Evangelho, aos 4 cantos da terra. Vos enviarei a Samaria, etc., até os confins da terra. Portanto, hoje não existe ordem nenhuma mais para existir templo. Todos os templos e denominações institucionalistas religiosas são heréticos e nenhum tem 100% da verdade. Porque eu sou prova viva. Já estudei cada um, sei todas as doutrinas que são pregadas em cada um. Assembleia, Batista, Metodista, Presbiteriana. Sim, Presbiteriana. Você acha que não tem heresia lá? Tem muito. Eu podia citar aqui no mínimo 7 heresias que tem lá, só na IPB. Deus é amor. Essas neopentecostais, IURD, ICAR, então nem se fala. Mundial, todas, sem exceção. Porque todas estão em rebeldia contra o Criador. Porque nenhuma delas foi ordenada pelo Criador a ser construída e fundada. E aí eles chamam aqueles que não frequentam templos de desigrejados. E dizem que os tais, os desigrejados, são os rebeldes. Estão em rebeldia contra o Criador. Como? Se não tem nenhuma ordem para frequentar templo e denominação. Tem ordem para você congregar, se possível. E congregar é uma palavra grega chamada epsinagogen, que significa ajuntamento espiritual do alto. E isso não significa estar fisicamente, mas espiritualmente. Quantas vezes Paulo estava preso, o apóstolo Paulo? Por exemplo, quando ele foi escrever a carta aos Colossenses, ele escreveu toda a carta preso. Não estava congregando em nenhum lugar. Ele era rebelde por causa disso. João Batista era um rebelde. Ele estava no deserto. O apóstolo Yohanan, no hebraico, né, traduzido erroneamente como João, não é João o nome dele, escreveu o livro do Apocalipse na ilha de Patmos. E aí? Ele estava congregando lá, estava preso, exilado lá, como escravo. Então,
eles também são desigrejados. Agora eu vou corrigir aqui este termo também. Desigrejado. Não existe desigrejado algum. Porque o termo desigrejado foi dado erroneamente como uma espécie de difamação e calúnia a quem não frequenta denominação, templos de pedra religiosos, instituições tradicionalistas voltadas para o gospel, a religião, ou ao evangélico, chamado hoje. Então, o termo desigrejado, em segundo lugar, não existe. Ninguém é desigrejado. Por quê? Porque para você ser desigrejado, você primeiro precisa estar dentro da igreja. Você só pode estar dentro da igreja se você for um regenerado para fazer parte do corpo do Cordeiro. É assim que você faz parte da igreja, porque a igreja é o corpo do Cordeiro, não uma denominação, uma instituição. Logo, para você fazer parte da igreja, estar uma vez dentro da igreja, você tem que se converter. Para se converter, você precisa crer. Para você crer, você precisa ouvir o evangelho verdadeiro. Ao ouvir o evangelho verdadeiro, Romanos fala isso, a fé vem pelo ouvir a palavra. Você faz parte da igreja. Isso é igreja. O corpo do Cordeiro é a igreja. Então, um eleito que creu, se ele é eleito é porque ele vai crer, se ele creu porque ele foi um eleito, ele é um eleito, ele já faz parte da igreja. Então, a igreja é isso. Os eleitos espalhados no mundo todo. Os que podem congregar, se reunir, estão congregando em algum lugar, nas casas de algum irmão, etc. e tal. Não quer dizer que, agora eu vou dizer, o desigrejado, que ele seja um desigrejado. Não existe isso. Porque se ele já esteve dentro do corpo, é impossível ele sair do corpo do Messias. Ninguém sai do corpo. Por quê? Em Corinto, o apóstolo Paulo, ele falou isso. Aquele que está no Messias, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esta nova criatura não tem como tornar a velha criatura novamente. Se ela voltar para o mundo e permanecer lá, é porque nunca foi salvo, não é que deixou de ser salvo. O Espírito Santo não é um tolo, o Espírito Santo não é alguém que, eu vou salvar agora, ele vai pecar amanhã, então ele vai ser eu vou desgenerá-lo. Não existe isso. É uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Que parte do já passaram você não entendeu? E eis que se fizeram novas. Portanto, não existe desigrejado algum. São hereges. Todos os que falam isso são hereges. Os que falam, esses falsos profetas que falam, o desigrejado, são hereges. Não existe ninguém desigrejado. Se alguém não vai a um templo ou denominação ou instituição religiosa, ele é o que então? Ele é um não denominacionado. Bem diferente. E isso não significa que ele está em rebeldia ou errado. Pelo contrário. Por que eu vou frequentar um lugar onde estão pregando heresia? Eu me alimento aqui da palavra mesmo. Eu tenho minha Bíblia aqui, minha palavra. Eu leio aqui, eu estudo aqui. Eu vou na casa de um irmão da mesma fé e vamos lá conversar sobre a Escritura com ele. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, disse o Messias. Depois de 2000 anos, o povo ainda não entendeu que a igreja, no grego koine, eklesia, não são templos de pedra ou instituições religiosas, mas os eleitos e as eleitas espalhados no mundo todo. O corpo do Cordeiro não são denominações, mas todos os eleitos e as eleitas no mundo. Não existe ninguém desigrejado, pois é impossível, uma vez já estar no corpo do Cordeiro, sair dele. Ninguém sai do corpo, pois é uma nova criatura e tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17. Templos de pedra e instituições tradicionalistas não passam de locais heréticos onde se é pregado engano, meias-verdades e dogmas farisaicos e pagãos. São réplicas do templo móvel
do Antigo Testamento, só que heréticas. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, Hebreus 10, 25. O termo congregar-nos é epsinagogen, epi do alto, sinagogen, ajuntamento. Não tem nada a ver com ir em templos de pedra ou denominações, mas refere-se a algo espiritual. Então você vê que o sistema religioso é um câncer no mundo. A verdade não precisa de templo religioso, a verdade não precisa de denominação religiosa, porque a verdade existe por si só. O Messias é a verdade. Ele é a única verdade absoluta. Nesse sentido. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Dízimo, que é alimento, não é para templos e denominações, porque isso já acabou. O templo já acabou. A casa do tesouro já era, não existe mais. Hoje nós somos o templo. Paulo fala isso em 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 6. Não sabeis vós que sois o templo do Criador, morada do Espírito Santo. Quem que é o templo hoje? Este corpo. E não aquelas 4 paredes que a maioria desses alienados vão todo fim de semana barganhar com um ser que eles criaram com a própria mente. Que eles pensam que se você dar 10% do dinheiro que você ganha, suado do seu trabalho, ele vai retornar mais para você. Ou seja, você vai na esperança de receber algo em troca da parte de algum Deus que você inventou na sua mente, porque o Criador não é isso. Ele é o dono, e ele o dono do ouro e da prata, e ele fez o rico e fez o pobre. Então não é que você vai dar para receber. Também não é que você vai dar dinheiro como um agradecimento pelo que você já ganhou, porque dízimo não é dinheiro. Então, espero que tenha ficado clara essa parte. Vamos voltar para os textos, porque tem mais coisa. Entendeu? Então, quem rouba são os sacerdotes. Juram falsamente contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão. Tá aqui, ó, pessoal. Órfãos e viúvas. Eram dessas pessoas que os sacerdotes estavam roubando, e por isso que a pergunta está aqui, ó. Roubará o homem a Deus? Vós me roubais, e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Eram justamente os dízimos e as ofertas que eram para ser dados aos órfãos e às viúvas deste contexto de Malaquias 3. E é isso que os falsos profetas não dizem hoje, porque são eles que roubam dos mais pobres e necessitados e colocam a culpa em você, dizendo que é você quem rouba o dízimo, que segundo eles é dinheiro, e que nós vemos aqui claramente que é alimento. Por isso que está dizendo que roubam. São os sacerdotes que roubam os dízimos e as ofertas que já eram depositadas lá para serem também dados à viúva e o órfão. Aqui está dizendo, ó, que eles oprimem, ó, a viúva e o órfão. Torcem o direito do estrangeiro, defraudam o salário do jornaleiro. Tá entendendo? Devoradores nos nossos dias. Está em Atos 20 e 29. Se você ler aqui esse texto, você vai ver que aqui são os falsos profetas, que enganam através de mentiras destruidoras, por torpe ganância. Está dizendo esse texto aqui. E aqui também. Vou ler aqui agora um versículo, texto em contexto, que anuncia juízo contra quem cobra dízimo, quem cobra para pregar e quem também dá dízimo como se fosse dinheiro para esses templos, pensando que está barganhando com o Altíssimo para ganhar algo em troca. Olha só, isso aqui é um juízo para você, abra o seu olho. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Agora vai dar as características
Por que eles são falsos mestres? Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha aqui para onde é que eles vão. Eles vão para a condenação, serão destruídos. Verso 2. E muitos seguirão suas práticas libertinas, farão o que eles estão ensinando. E por causa deles, por causa de quem? Satanás? Por causa de quem? Por causa desses falsos mestres. Será infamado o caminho da verdade, contaminado, blasfemado a verdade. O caminho da verdade, a forma das pessoas serem salvas. Também aqui, movidos por quê? Por avareza. Aqui é a característica deles, avareza. Eles querem dinheiro, eles querem o seu dinheiro. Eles farão comércio de vós, ou seja, farão negócio da igreja, comércio das pessoas, enganando as pessoas, cobrando esses dinheiros aí. Com palavras fictícias, como que eles estão enganando? Através de quê? Com palavras fictícias, ou seja, palavras fingidas. Venha ser abençoado, que o Eterno Pai vai te dar a vitória. Venha receber a vitória. Palavras fictícias, palavras fingidas para te enganar. Agora o juízo deles. Para eles o juízo, ou seja, a condenação, lavrado a longo tempo, não tarda, ou seja, vai acontecer. E a sua destruição não dorme. Eles serão destruídos e condenados. E quem está seguindo eles irá atrás deles, porque um cego guiando outro cego, os dois cairão no abismo. Como é que eles fazem? Eles te pegam na astúcia. Um falso profeta, um ladrão, um mercenário, ele pega e fala assim, você tem que dar o dízimo, porque se você não der o dízimo, dinheiro para o templo, para a obra, para o avanço do reino, para a igreja. Não seja um desigrejado. Não seja um desigrejado. Ser igreja, desigrejado, venham para a minha instituição. Para render mais, né? A preocupação não é encher? Direitos autorais. Cobrar para ensinar a igreja, quando na verdade a Escritura nunca permitiu isso. Tá? Não seja um desigrejado, seu herege. Um vídeo aí que um amigo meu fez, um irmão no Messias. Gostei muito do vídeo que ele fez a respeito das denominações, religiões e esse termo igreja e desigrejado. Ele fez um vídeo, está no YouTube e o canal dele, JP Padilha. Você pode procurar aí. Posso até deixar aqui o link na descrição também. Voltando ao assunto. Eles usam o seguinte método: dê o dízimo, senão você vai para o inferno. Medo. Te colocam medo. Se eu não der o dízimo, eu vou para o inferno. Segundo, ganância. Dê o dízimo, que Deus vai te abençoar. A unção da prosperidade, a aliança da prosperidade, como você viu aqui antes no áudio. Aí a pessoa é gananciosa, ela vai, não, eu preciso de dinheiro, então eu vou dar isso aqui, eu vou ficar mais rico. Em nenhum lugar na Escritura você encontra isso. Eu repreenderei o devorador. Qual que é o devorador? Quem que come fruta no campo? Por vossa causa, repreenderei o devorador. Quem que é o devorador? Que come fruta da terra e é vide no campo para não ser estéril. Gafanhoto. Isso é o devorador. Devorador não é Satanás. Não tem nenhuma parte do texto que fala que devorador é diabo, é Satanás. Não existe isso. Nesse texto é o gafanhoto. O gafanhoto, ele vinha e comia as lavouras e os frutos e deixava a terra estéril. Esse é o devorador. Estão te roubando. Estão te enganando. E você, ou por medo do inferno, ou por ganância, você quer R$1.000 por mês? Então você dá R$100 e você vai babaca e dá R$100. Não, deu o trízimo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, outra heresia. Então você dá R$300 por mês. Dízimo, trízimo. Aí você vai ganhar 3.000. E você vai. Está entendendo o método herético deles? Medo, ganância e terceiro, culpa. Se você não dar o dízimo, o Eterno, o Criador, vai ficar de mal com você. Você estará desagradando ao Criador. Você está roubando o Criador. Esses são esses três métodos principais. E como você
não tem conhecimento bíblico. Você vai cair no medo de ir para o inferno, vai dar o dízimo. Você vai, por ser ganancioso, dar o dízimo, dinheiro, para querer receber algo em troca. Ou terceiro, você vai ficar com culpa. Ai, eu não dei o dízimo. O Criador está de mal comigo. Quem te disse se Ele é o dono de tudo? Então os devoradores dos nossos dias são quem? Os falsos profetas. Não é demônio, não é Satanás. Isso aqui você encontra também em João 10. Leia João 10 que você vai ver o ladrão e o mercenário. Quem não entra pela porta abre das ovelhas, sabe bem? Ladrão, esse é ladrão e salteador. Eles não entraram pela porta porque eles não se converteram, entendeu? A porta é a conversão. Quem que é o pastor aqui? Só tem um aqui nesse texto. Mas vamos na parte que ele fala aqui do... O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quem que é o ladrão aqui? É Satanás? Não, ele não está falando de Satanás aqui. Onde é que tem a palavra Satanás aí? Onde é que tem a palavra diabo aí? Não tem. Ele está falando aqui de falsos profetas. Ó. Eu sou bom pastor. O bom pastor dá vida para as ovelhas. O mercenário, que não é pastor, aqui não perdeu as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo os arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário. Ele não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço minhas ovelhas. Elas me conhecem. Está entendendo? Então quem é o ladrão? É o mercenário, é o falso pastor. É todo aquele que está roubando das ovelhas. Esse é o ladrão. Então, quando o áudio diz lá, o texto que o herege ali usou, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, qual que é a jogadinha aqui? Ó? Muito simples de enganar. Ó. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem impuro, nem idólatra, nem adulto, nem efeminado, nem sodomita, nem ladrões. Aqui, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, mal dizendo, herdarão o reino do Criador. Agora eu vou colocar aqui novamente o áudio. Você é dizimista porque você não vai para o inferno. Porque se você não fosse para o inferno, você não daria o dízimo. Você não dá o dízimo porque você ainda não é salvo. Você não dá oferta porque ainda você não é salvo. Você não dá dízimo é porque você não é salvo. Desde quando que dízimo paga pecado? Desde quando que dízimo regenera alguém? Então não é porque você não dá dízimo, ou seja, ele está dizendo dinheiro, que você é condenado. Não é por causa disso. Olha lá, vai cerebral. Ele está dizendo, ó, você vai para o inferno se você não dá o dízimo. Continuando. Que Deus toca e você sente a quantia. Quantos são candidatos a ser patrocinadores? Não são e nunca vão ser, porque recusaram a chamada de Deus. Aquilo que Deus fala é uma aliança que Ele faz com você. Aliança da prosperidade. Aliança da prosperidade. Aliança da prosperidade. Onde é que tem isso na Escritura? Aliança da prosperidade. Nós lemos aqui os textos, não diz nada de aliança da prosperidade. Isso aí. Desde quando que dar dinheiro para líder religioso vai te tornar mais rico? Eu estou vendo várias pessoas dar dinheiro e cada vez sendo mais pobre. O único rico é o cabeção lá. Vai ver lá o líder maçom daquele templo, né? Aquele templo enorme que foi construído agora é maçom. Todos esses outros aí também, tudo maçonaria. O que ele diz lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Será que Deus pode ser roubado? Todavia vós me roubais. E dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O patrocinador é uma oferta levantada, programada para poder pagar a despesa da igreja. E quem sente o toque e não dá, vai dar conta a Deus. Quem estava dando e abandonou, vai dar conta a Deus. Ai, que medo. Viu? Agora pegou pelo medo. E, eu lamento, mas você não vai entrar no reino dos céus. Você não vai entrar no reino dos céus se você não der o dízimo. Misericórdia. Heresia. Heresia. Como é que esses lixos não estão presos ainda? Me diz. Me diz como é que não estão presos? Estão roubando nações inteiras. Cadê a polícia que dizem que trabalha para você? Cadê o exército que dizem que trabalha para você? Cadê os órgãos competentes que dizem que estão a seu favor, que não prenderam ainda esses ladrões? Cadê? Ó. Lixo, lixo. Roubarão a Deus em que te roubam? Diz-me oferta. Primeiro aos Coríntios 6,10.
ficarão de fora, não herdarão o reino de Deus, os roubadores. Não herdarão o reino de Deus, os roubadores. Miseriqueima. Enganamos aquele povo trouxa. Em 1 Timóteo 6, verso 3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com essas palavras do Messias e com o ensino segundo o que? A piedade, este é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações, enfim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Olha só, todas essas pessoas aí, ó, são privadas da verdade, supondo que a piedade, aqui que está o negócio, ó, é fonte de lucro. Está aí o problema. O que essas pessoas que cobram dízimos, dinheiro aí do povo, acontece, ó, eles supõem que a piedade, ou seja, a vida religiosa, é fonte de lucro, entendeu? Quem essas pessoas são? Ó? Enfatuadas, nada entendem. Por quê? Verso 6. De fato, grande fonte de lucro é piedade. Mas não está falando de dinheiro aqui, lucro que não é dinheiro que Paulo está querendo dizer. Com o contentamento, ó, é o contentamento que traz o lucro. Esse lucro não é financeiro. Ele vai dizer aqui depois, ó, porque nada temos trazido para o mundo. Aqui, ó, um texto que eu deixo para todos os pregadores da teologia da prosperidade, ó, o câncer da terra. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Tá entendendo? Por que eles não pregam isso? Por que eles pregam que tem que ter mais, mais e mais? É porque eles não são salvos, porque são lobos devoradores. É até um insulto chamar de lobo devorador, porque o lobo não tem pecados como eles. Porque aqui ele continua no verso 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça, entendeu? Eles são pessoas que cobiçam o dinheiro cada vez mais, porque eles amam o dinheiro. Se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Está entendendo? Essas pessoas, esses líderes religiosos que vivem aí de dízimos, que cobram dízimos, pregam teologia da prosperidade como se fosse dinheiro ali o dízimo, se desviaram da fé. Se apostataram, não são salvos. São cegos guiando cegos para a ruína e perdição. Vão todos pro lago de fogo. Está aqui, ó. Tendo sustento e com o que nos vestir estejamos contentes. Satisfação com o que temos. Mas eles pregam que você tem que ter sempre mais e mais e mais. Ou seja, são ímpios disfarçados de crentes. Nunca foram salvos. São mercenários e ladrões. Porque eles não pregam isso aqui. Isso aqui está na Escritura. Ó, 1 Timóteo 6. Por que eles não pregam isso aqui? Por quê? Porque eles estão te mantendo cego para eles ganharem dinheiro enquanto você dá o seu dinheiro suado para eles, te roubando. A solução. Então, para quem que você tem que dar dízimo hoje? Hoje. Para quem está necessitado. Simples. Você vê um irmão seu da fé passando necessidade, vai e ajuda. Dê alimento para ele. Veja quais são as dificuldades dele. Ajude esse irmão. É isso. Porque tem mais passagens aqui, ó, que eles não estão falando para você. Suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho. Ou seja, eles não ficavam pedindo dinheiro algum. Pelo contrário, ajudavam os outros. Ó, nem o apóstolo jamais cobrou o dízimo de ninguém. Agora eu vou abrir o texto de Atos, aonde diz que eles repartiam tudo com os mais necessitados. Atos 4, porque é assim que começou, ó. Verso 32 a 35. Tudo isso aqui. Da multidão dos que creram, da pregação, era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum.
com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Messias, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Olha só, tudo era repartido. Então, aqui, ó, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Olha isso, era distribuído com quem tinha mais necessidade. Entendeu a questão aqui? Então o que você tem que fazer? A denominação que você vai, os líderes religiosos pegam todo o dinheiro da oferta e dividem com os irmãos da denominação? Se não estão dividindo, é porque estão roubando. Porque a ordem bíblica é repartir com quem tem necessidade. Se não estão fazendo isso, é porque estão roubando de você. A sociedade seria ali, da congregação seria correta se todo o dinheiro estivesse sendo distribuído para quem tinha mais necessidade, menos condições. Não estão fazendo isso aí no templo que você vai? O pastor que você ouve na pregação desse templo que você vai, ele não divide as ofertas com os irmãos? Então ele está roubando de você e de toda a congregação também. Para render mais, né? A preocupação não é encher? É cobrar para ensinar a igreja. Estão roubando a muitos. Ah, mas no Novo Testamento o Messias ordenou darem o dízimo. É verdade. Vamos ver então aqui em Mateus 23, 23, que é onde diz isso. Será que diz isso mesmo? Primeiro lugar, para quem que é Mateus 23? Somente para ímpios. Aqui, ó, só está falando de fariseu e falso profeta. Fariseu e falso profeta. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fechados o reino dos céus. Ó, o Messias estava emitindo um juízo para eles. Apenas isso. Ó. Guias cegos, tá bom? Tem um monte de acusação aqui só contra os falsos profetas. Aqui a passagem citada. O que está dizendo aqui? Ó? Será que é para nós darmos o dízimo aqui? Então vamos ler. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ó, o que o Messias está dizendo? O foco aqui é a hipocrisia dos fariseus. Lembre-se disso. Ó. É a hipocrisia dos fariseus. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Olha o que é dízimo. Tudo isso aqui é alimento. Não é dinheiro nenhum. E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, o que o Messias está dizendo? O que o Messias está dizendo é apenas uma coisa: vocês são hipócritas. Só isso. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas não praticam a justiça, a fé e a misericórdia. Vocês deviam fazer tanto uma coisa quanto a outra. Por que vocês não fazem as duas coisas junto? Vocês são hipócritas. Vocês deviam fazer as duas coisas junto. Isso que o Messias está dizendo. Ele não está dizendo que você tem que dar dinheiro pro templo. Ele está dizendo, vocês dão o dízimo da hortelã, mas não têm bons frutos na vida prática de vocês. Misericórdia, fé, graça. Vocês não têm. Então não adianta vocês quererem dar o dízimo, fazer uma coisa, mas omitir as outras. É isso que ele está dizendo. Agora, você não vê que dízimo aqui é dinheiro. E outra coisa, o Novo Testamento não é Mateus, Marcos, Lucas e João. O Novo Testamento começa aqui, ó, em Atos dos Apóstolos. A igreja começou aí. Leia lá em cima. Atos dos Apóstolos. Aí que começou a igreja. Logo, Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. Ainda estava no Antigo Testamento quando o Messias falou isso aqui. Então, dízimo, naquele sentido ali de templo, não é para os dias de hoje. Enganamos aquele povo trouxa. E Hebreus 7 que fala dos dízimos também. É para nós darmos o dízimo, então, dinheiro, 10% do que ganhamos por mês para esses líderes, para esses templos? O que está dizendo aqui? Hebreus 7. Todo esse contexto está falando do que já aconteceu. Aqui fala de dízimo sim, mas é o que já aconteceu lá na velha aliança, dizendo que
Abraão deu o dízimo, separou o dízimo. E que somente a tribo de Levi era encarregada de receber os dízimos. Está aqui, ó, Levi, né? Então, não quer dizer que... Isso aqui é na época da lei, pessoal. Ó. É na época da lei. Se você vive hoje pela lei, então você tem que fazer tudo conforme a lei. Então você não é salvo. Ninguém que vive pela lei é salvo, porque hoje vivemos pela graça. Então, não adianta querer entorcer versículos. Hebreus 7 não fala que é para nós darmos o dízimo. Está falando lá da velha aliança. E para encerrar, pessoal, o último texto. Você já ouviu a expressão "dá com alegria"? Deus ama aquele que dá com alegria, né? Olha que interessante. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Mas esses hereges esquecem de continuar o contexto que diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres. Você leu bem? Distribuiu, deu a quem? A líderes religiosos? A pastores? A pessoas ricas? Não, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Então não está falando aqui de dinheiro, não está falando aqui de riqueza, está falando de alimento. É para contribuir com alimento, não com tristeza ou por necessidade. Você tem necessidade de quê? De comer, de beber. Está falando de alimento. Deus ama quem dá com alegria. Os falsos profetas falam só até aí. Então você tem que dar com alegria o dinheiro, não pode ser com tristeza. Eles te roubam ainda assim. Não é disso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, olha, distribuiu, verso 9, ó, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres. É alimento para pobres. Os hereges, os falsos profetas não continuam esse versículo. Mas o versículo, o contexto todo aqui está dizendo, olha, Deus ama a quem dá alimento com alegria aos pobres. É isso que o contexto todo está dizendo. O verso 10 continua, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então veja que o contexto todo aqui não fala em nenhum momento de dinheiro. Está falando de alimento para os pobres. Deus ama a quem dá alimento para os pobres. Ou seja, você tem que ajudar o seu próximo, segundo você propõe no seu coração. Não é dízimo, não é 10%, não é aquela coisa legalista, não é aquela coisa farisaica, obrigatória. Não existe isso na Escritura, no Novo Testamento. Aquele que dá muito colherá, aquele que dá pouco, pouco ceifará. E eles colocam isso como se fosse dinheiro. Só que eles esquecem de continuar o versículo dizendo, olha, isso é para os pobres. Isso é para os pobres. Não é para líder religioso que vai pegar o seu dinheiro e botar no bolso. É para o pobre necessitado que está próximo de você. Esses que você tem que ajudar. Esses que você tem que dar a sua prestação, a sua ajuda, seu auxílio. Eles que estão necessitados. Simples de se entender, não? Pagar dízimo. Dízimo nunca foi dinheiro. Além disso, foi abolido pela graça do Cordeiro. Mas o dinheiro para a obra do Criador é simplesmente crer naquele que ele enviou. João 6,29. A obra do Criador é esta, que creiais naquele que ele enviou. Mas e as contas da igreja? Igrejas são pessoas e não prédios. E o salário do pastor, padre, bispo, pastor, padres, bispos, etc. não são cargos nem profissões. É dom divino de pregar a palavra. E as ofertas?
conforme diz Atos capítulo 4, verso 32 e 35, e 2 Coríntios capítulo 9, verso 9. As ofertas são para os pobres e não para sustento de templos de pedra. Então, para encerrar isso aí, pessoal, dízimo. Ajude quem precisa. Porque se você estiver dando seu dinheiro para esses templos e denominações e líderes religiosos, falsos profetas, você, ao invés de estar contribuindo para a obra do Criador, você estará contribuindo para a obra desses mercenários, enriquecendo ladrões, porque eles não estão avançando o reino. Eles estão cada vez mais abrindo templos heréticos para arrecadarem cada vez mais dízimos e dinheiro e ofertas para os seus próprios benefícios. Vai ver a casa, as mansões deles. Ferrari, né? Vai ver a Ferrari de um balofo herege que tem aí, pregando heresia, que se veste de Fred Flintstone. Vai ver o sítio do outro, vai ver a enorme fazenda com piscina e até pista de pouso de avião tem. Vai ver as jatinhos que todos têm um jatinho particular, milhões de reais no jatinho. E aí? Para onde você acha que está indo o seu dinheiro, o seu dízimo? Para onde? Só cego não vê, só tolo não enxerga. Compartilhe esse vídeo e mostre para as pessoas o tremendo erro que estão vivendo. Dízimo não é dinheiro. Você deve ajudar hoje quem precisa. Com o que você puder, com dinheiro, com alimento, com roupa, com moradia, se você puder. Essa é a ordem, amar o próximo. Como que se ama o próximo? Você sabe como que se ama o próximo. Você vai ajudar esse próximo, você vai servi-lo. É isso. É tão simples, pessoal. Agora, se você quiser continuar sendo enganado, se você gosta de ser enganado, continue dando seu dinheiro para esses lobos devoradores. Continue alimentando a heresia. Continue alimentando esses falsos profetas. Continue deixando a vida deles no bem bom. Enquanto eles continuam soltos como se não estivesse cometendo crime algum. Continue. Se você acha que dar o seu dízimo, o dinheiro que você trabalha, você tem que dar para eles, continue. Você que vai acertar as contas com o Eterno, porque você está contribuindo para a obra de Satanás com isso. Você está dando dinheiro para ladrões, porque você quer, e você pensa pela sua ignorância que tem que dar. Tem que dar. Ah, mas a minha vida melhorou quando eu comecei a dar o dízimo. Sim. Quem te disse que é o Criador que está te dando essa prosperidade? Quem te disse que você está ganhando dinheiro hoje porque é o Criador que está te dando, porque você deu o dízimo ou dá ofertas na igreja, dinheiro, dá a igreja, templos, né? Estou falando de templos. Você está alimentando esses hereges, dando dinheiro para eles. Quem te disse que é o Criador? É Satanás que está te dando essa prosperidade. Porque você está contribuindo não para o reino, não para o avanço do reino do Eterno, mas para o avanço do reino do anti-Messias, que é o engano religioso. Consegue compreender isso? Então não pense que se você está dando dinheiro hoje para templos, você está agradando ao Criador. Você está deixando de roubar o Criador. Não. A salvação é pela graça e somente por ela, mediante a fé. Quando você crê, você é salvo. Então não é dar dízimo ou não dar em templos religiosos que você será salvo ou perderá a sua salvação. Uma vez dentro do corpo do Cordeiro, você nunca mais sai dele, você é regenerado, uma nova criatura, você foi predestinado a isso. Romanos 8:30, Romanos 9, Efésios 1, 4 e 5, Efésios 1, 11, fala da eleição, da predestinação. Uma vez dentro do corpo do Cordeiro, já regenerado, você então é salvo, foi remido pelo sangue dele derramado na cruz. Foi justificado. Uma vez justificado,
perdoado. Uma vez perdoado, salvo. Porque aquele os quais o Eterno chamou, predestinou, chamou. Os que chamou, justificou. Os que justificou, glorificou. É impossível quebrar esta cadeia. Está entendendo? Encerro por aqui este vídeo, porque creio que ficou bem claro isso para você, né? Muito simples de se entender. Que o Criador abençoe aí sua família. Viva os mandamentos. Obedeça. Creia, se santifique. Ame a Ele e ao próximo como a você mesmo. A Ele acima de todas as coisas. Abração. Bom, o significado profético do Pai foi analisado em um vídeo que fizemos aqui anteriormente, representando a missão, o caráter da obra do Criador. Ele se chama Yud Hei Vav Hei, lendo da esquerda para a direita, Yud Hei Vav Hei. O que nós temos nessas letras? Yud Hei Vav Hei. No paleo-hebraico nós temos a representação em figuras do significado de cada letra. Nós temos uma mão, para a letra Yud, uma mão quer dizer uma obra sendo realizada. E nós temos a letra Rei, que significa um homem contemplando, ou contemplação, contemple, veja. Nós temos a letra Vav, que significa um prego, prego de aço, um prego de ferro. E temos a letra Rei novamente, que é contemplar. Isso representa a obra da morte do Messias para a salvação da humanidade. Como ele foi pregado em suas mãos. O nome do Eterno sempre apregoou a redenção de toda a criação da terra, da humanidade. Contemple o prego na mão. Nosso Messias cumpre plenamente essa função ao vir e morrer por nós. Mas não para por aí. O Messias afirmou em João 5,43: Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então, o nome do Messias está relacionado com o nome do Pai. O anjo Gabriel diz a Miriam, que chamam de Maria, em Mateus 1,21, ele revela o nome do Messias. E aqui está escrito: E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome, e aí está o nome em hebraico do Messias, Yahushua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O Messias tem no seu nome salvação, e ele tem o nome do Pai, que você já aprendeu, o grande eu sou. Portanto, o significado do Messias, do nome do Messias é Yahu, salva, ou Yahu é a salvação. Então ele veio para declarar que o Pai é a salvação, ele veio em nome do Pai, ele veio para nos apontar para a salvação do Altíssimo. Ele não veio em seu próprio nome, ele portanto traz em si o nome do Pai, que é a letra Yud, o Rei e o Vav, e as letras que formam o verbo salvar, que é o Shin, e aí você tem Ain, a letra Ain. Bom, vamos entender um pouco melhor o mistério por trás do nome do Messias. Que mistério oculto estava oculto e foi revelado por trás da obra do Messias? Isso vai ser chocante. Vejamos. As letras hebraicas têm símbolos, como já falei no paleo-hebraico. Você tem Aleph, tem uma cabeça de boi. Mas quando nós tratamos das letras que nós vamos utilizar, a letra Rei, Vav, Yud, Ain, Shin, nós temos significados de cada símbolo no paleo-hebraico. E eis o que vamos achar de cada uma. Agora vejamos o significado profético no nome do Messias. Que misterioso significado está incutido nesse nome. Vejamos, Yahushua. Nós temos a letra Yud, que representa um braço e mão, uma obra que está sendo feita. E nós temos a letra Shin, que representa comer, consumir ou destruir. Nós temos então a letra Vav, que é um prego, um gancho. Adicionar é uma construção, um empreendimento.
e nós temos a letra Ain, que é olho, ver, experiência. E está aí a seguinte mensagem no nome do Messias: a mão que destrói o empreendimento do olho. Sim, queridos, a obra e a missão do Messias foi destruir, aniquilar o empreendimento do olho. E se você está pensando como alguém que conhece teorias de conspiração sobre o olho, você está corretíssimo. Este é o olho que tudo vê, do ocultismo. O Messias veio acabar com esse olho, ele destruirá a nova ordem mundial. E antes que você diga que isso tudo é conspiração, essa conspiração já existia nos planos do Criador desde o início, e no caso para aniquilar essa conspiração. Aqui diz 1 João 3,8: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o filho de Arro se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então o Messias, nosso Salvador, ele veio destruir aquilo que o diabo estava construindo, que era uma grande Babilônia mundial, um governo único baseado nesse olho que tudo vê, o olho do arquiteto do universo, segundo os ocultistas. Ele veio destruir as obras pecaminosas, ele veio destruir o mal, a morte, o pecado, a injustiça. E nós observamos que o Messias falou detalhes sobre esse projeto do mal que ele veio destruir, ele veio desfazer. Ele diz em Mateus 6, 22 a 24 que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Yahweh e a Mamon. E, queridos, nós sabemos que esse olho maligno ele é baseado em ambição, em poder terreno, em riquezas, em fama, em poder. E aqueles que servem ao Altíssimo não estão buscando isso. Eles não querem o dinheiro deste mundo, a fama e o poder de Mamon. Eles querem servir ao Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, Yahweh. E, queridos, nós sabemos que o objetivo da nova ordem mundial é implantar o governo do anti-Messias. Esse anticristo, ele é conhecido no Oriente como Dajjal. E, de fato, o Apocalipse fala sobre esse poder que irá estabelecer um governo único nos últimos tempos. Mas o profeta Zacarias diz no capítulo 11, 17: a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Dajjal é uma palavra árabe comum usada no sentido de falso profeta, mas al-Masih ad-Dajjal, com o artigo definido, refere-se a um impostor, um enganador específico do fim dos tempos. O termo al-Masih ad-Dajjal, árabe para falso messias, é uma tradução literal do termo siríaco Mishdagala, que esteve no vocabulário comum do Oriente Médio e foi adaptado para a língua árabe 400 anos antes de Qur'an, por meio da Peshita, que usa o termo em lugar do grego anticristos. Aqui você vê artistas gospel que utilizam o sinal com a mão esquerda cobrindo o olho esquerdo. Uma clara alusão ao poder do anticristo. Mostra que eles não servem a Yahweh, o Criador. Eles servem aquele que eles chamam de Deus, arquiteto do universo, Mamon, dinheiro, fama, riquezas. Por isso, querido, esse sistema religioso que está aí, ele não é do Criador. Por isso eles não têm o nome verdadeiro. Por isso eles não têm a restauração de todas as coisas, as raízes hebraicas da nossa fé. O Apocalipse 17, 13 e 14 diz: estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Queridos, esse é um chamado para que você se levante. Se levante em favor do nome verdadeiro do Eterno, em nome das raízes hebraicas da nossa fé, a restauração das duas casas de Israel, e participe da oposição contra esse falso governo mundial que está chegando, o governo do anticristo. Porque o Messias está chegando muito em breve, logo após eles estabelecerem seu reino, e serão destruídos pelo braço potente do Messias. Queridos, o Messias está contra eles, e o Messias prevalecerá. E nós sabemos
que o Messias não está a favor das sociedades secretas, não está a favor do olho, ele não está a favor desse sistema que está aí secular. Ele está com aqueles que invocam o seu nome, que guardam os seus mandamentos. Não esqueçam de compartilhar essa mensagem. Clique em gostei, inscreva-se e até um próximo vídeo, se o Criador permitir.